Então, é bem interessante, mas a gente sempre precisa pensar de início, de largada, que as formas de explicar esse mundo da saúde e da doença, eles não são homogêneas, né? Não são sempre iguais, há grupos e é, lugares, origens, pensamentos, propostas que são sempre divergentes entre si. Mas até o século XIX, o que a gente pode dizer assim, de generalizante é que a forma de fazer ciência, principalmente a ciência médica, ela não estava tão institucionalizada, organizada, estruturada em bases que hoje a gente reconhece como da pesquisa experimental. Então, havia muita mistura, né, de modos de ver o corpo, a saúde e a doença, né, os processos de adoecimento e o estado de saúde. Então, se a gente for olhar descrições, né, de antigos naturalistas, né, viajantes, aqueles que tiveram contato com as primeiras gerações de povos originários ou algo próximo disso, a gente vai ver uma diversidade de modos de atuação. Então, a questão relacionada ao uso da flora, da fauna, né, das plantas, do entendimento mais, como se diz, holístico do corpo humano, né, da sua relação com o meio ambiente, com os estados emocionais, com os estados de atenção, de vivência, são muito diferentes, muito divergentes do que vai começar a se organizar cada vez mais institucionalmente, que é a medicina microbiológica, né? Essa área da microbiologia, da bacteriologia, ela vai crescendo no século fins do 19 para o 20, mas principalmente pela chegada das grandes epidemias. Então, a questão da saúde pública, ou na verdade da saúde do público, né? Aqueles problemas epidêmicos que atingem grandes contingentes populacionais num período de tempo curto, acaba obrigando, originando algumas ações que também vêm, né, das heranças da medicina etnocêntrica, né, da medicina europeia, né, dos cursos de formação que eram feitos, em geral, pelos médicos que às vezes eram brasileiros ou nascidos aqui ou residentes, né, que iam se formar fora. Então, há um intercâmbio de ideias, né? A gente também pode pensar nos primeiros jesuítas, que são responsáveis por trazer aquela farmacopeia conhecida na Europa e tentar, então, por necessidades várias, até pela falta de medicamentos, quando eles estabilizam-se no Brasil, de se apropriar e de transitar, né, com aqueles produtos farmacológicos, conhecimento do meio ambiente, dos indígenas, dos africanos. Então, a gente vai vendo que essa manipulação de produtos farmacêuticos, né, farmacológicos, que a gente vai chamar depois, nasce aos poucos. Mas é claro que o século XIX tem um corte, né, principalmente 1850, que é o momento das grandes epidemias de febre amarela, varíola. Então, são esses os momentos de inflexão, né, que causam uma necessidade de ação conjunta, de ação maior. Então, essa mudança ela é de vários níveis, né? Individual, né, das pessoas que vêm, que circulam, que têm interesse no tratamento e na articulação de uma medicina cada vez mais para grupos humanos maiores, mais amplos. Acho que também é importante a gente lembrar do movimento de pessoas, né, da chegada de imigrantes, da chegada de trabalhadores. Então, o crescimento das cidades, né, ela está na base de uma reorganização que é sanitária e que vai conversando aos poucos com essas necessidades do público, com os conhecimentos que vão sendo
construídos, vão crescendo, né, que vão se reorganizando também na medicina pasteuriana, né, europeia. Então, a gente vai vendo encontros. Esse limite do século XIX ele é importante para pensar como a medicina se reorganiza, né, de alguma coisa que disputava com curandeiros, com raizeiros, benzedoras, né, porque a eficácia médica não era alguma coisa ainda que estava completamente estabelecida, né, para ir angariando essa eficácia, né, através de vacinas, de soro, de imunizantes. Então, são passos que se estruturam a partir das demandas de saúde das populações, das concentrações urbanas, né, da ampliação de troca com o exterior, de viagens, de formados, crescimento da população e crescimento também dos profissionais que estão interessados na reorganização desse sistema médico. Então, é um momento bem movimentado, diferente, né? E aí a gente precisaria olhar cada desses espaços, né? Quais são as tradições que a gente recebe, quais são as inovações que são feitas a partir dali. Então, é um período de intenso movimento. Tem muitos estudos atuais, né? Os historiadores estão interessados em várias das dimensões diferentes dessas doenças, né? Ou das histórias das doenças individualmente, né? Cada uma das doenças mais prevalentes, né? Febre amarela, varíola, cólera, né? Sarampo, coqueluche. Aí você vai tendo, dependendo da região, do agrupamento, o encontro, né? Das populações originárias com as populações europeias. Então, as grandes dizimações, né? Na verdade, dos povos originários. A gente tem vários interesses quando você pensa nas doenças individualmente, nelas próprias, né? E na ideia da saúde coletiva, do sanitarismo, que vai prevalecer no tratamento, na forma de atuar, né, do Estado com as suas populações. Há muita discussão, a gente pode pensar que o Estado no Império, né, antes da República, então, nesse mesmo período, né, 1899, quando se proclama a República no Brasil, há uma ampliação do interesse do Estado na reprodução da população, seja para o trabalho, né, seja para o crescimento do país, mas o interesse do Estado também varia muito ao longo do tempo. Eu tenho a impressão, eu estudo um pouco mais as santas casas, né, e estou tentando entender como é que essas instituições vão se modificando ao longo do tempo. Se sabe, né, que quando as santas casas são constituídas no Brasil, muito próximo, né, das primeiras povoações em diferentes regiões. Então, o que você vê bastante é que a atenção à saúde, ela era uma situação muito, eu diria assim, superficial, porque se entendia que os problemas de saúde, eles eram de responsabilidade dos indivíduos, né? E o Estado agia principalmente naquelas situações que interferiam no comércio internacional, por exemplo, então, a saúde dos portos, a higiene dos portos, né? A higiene dos locais que recebiam e enviavam mercadoria, então, que eram responsáveis pela conexão do Brasil com a Europa, principalmente, né? E a atuação na saúde, ela ficava muito restrita a situações que eram diferentes, que se modificavam, que indicavam problemas, por exemplo, com as crianças órfãos, os idosos. Então, a atenção do Estado ela era muito dispersa, né, para um país, para um território das dimensões que o Brasil tinha, e a atenção à saúde ela ficava muito na mão dos agentes locais. Por isso, as Santas Casas, por exemplo, são instituições de interesse, porque ali começa um tipo de atenção à saúde, principalmente a saúde das pessoas fragilizadas em situações corriqueiras da vida, né?
e não propriamente a doenças, doenças dos indivíduos, doenças coletivas. Isso vai se transformando ao longo do tempo e o olhar do Estado também se transforma. Então, a gente vai vendo que no início da República, então, na passagem do Império para a República, de meados do século XIX para o começo do século XX, o próprio Estado ainda não se organiza para atuar na saúde dos indivíduos, mas sim na saúde pública, que relaciona a ampliação da urbanização das cidades, o intenso movimento comercial, seja de produtos, né, seja mesmo de pessoas vindo e indo para o país, e isso desperta um primeiro olhar do Estado, seja no fim do Império, seja no começo da República. Mas, mesmo esse entendimento que é preciso cuidar da saúde da sua população, ele vai se estabelecendo aos poucos, porque os recursos para estruturar uma saúde em torno do atendimento hospitalar, que é a tradição da medicina ocidental, é uma demanda muito alta, né? E a disputa também por organizar o país, as estradas, os caminhos, o contato, né, das diferentes regiões, acaba sendo também um escoador de dinheiro, né, de recursos públicos. Então, aonde investir? No começo, a República acaba investindo muito nos hospitais que já existiam, que eram esses hospitais ligados à caridade, que são os hospitais de santas casas. Então, o que o médico faz dentro desse espaço hospitalar? O atendimento, os recursos que ele tem são muito menores do que hoje a gente imagina, né? Então, era muito mais a atenção, o cuidado que é feito menos pelo médico e mais pelo pessoal envolvido, tipo de enfermagem, né? Vários administradores, do que propriamente pela atuação médica. Então, a gente tem uma medicina no Brasil que vai se estruturando em torno das doenças epidêmicas, com as mudanças que vão ocorrendo na microbiologia, então, em torno da vacinação, produção de soro, campanhas, né, o campanhismo, que isso está muito relacionado com medicina sanitária, né? E outra coisa vai ser a medicina que atende indivíduos e suas doenças, então, cancro, câncer, doenças ou problemas relacionados a eventos traumáticos, né, acidentes, que são coisas que precisa de uma atenção rápida, né? E isso fica bastante pulverizado até o século XX. Na verdade, é o século XX que vai organizar uma atenção médica estruturada em torno de um hospital, que é diferente completamente da tradição de saúde dos povos originários, seja dos africanos, que têm uma atenção ao doente que é em torno do seu local de convívio, da família, né? Então, esse salto, né, da saúde pública para a saúde dos indivíduos no espaço hospitalar, ele vai acontecer um pouco mais para frente, já no século XX. E aí a gente se assombra, como é que as pessoas se tratavam, né? Como é que as pessoas resolviam seus problemas de saúde? Então, isso era uma questão muito local, de determinada região, porque durante todo o período da colônia, império, né, da história do Brasil, também a captação, a vinda de médicos formados era muito difícil, né? Os médicos vinham principalmente para atuar em torno da medicina de hospitais militares, uma medicina que tenta reconstituir também as forças do Estado, né? Então, hospitais militares de um lado, hospitais de caridade do outro, e a atenção ao indivíduo vai acontecendo na sua relação familiar, no seu entorno, na presença ou ausência de algum médico oficial, na ausência de médico pelo interior do país. Você tem que recorrer a uma medicina popular, né, as parteiras. Então, há uma diversidade enorme de agentes de saúde, né, antes do século XX. E suas práticas também são muito diferentes entre si. O que usa a benzeção, o que usa as raízes, o que usa produtos da flora. Então, a gente teria que ver em cada caso, né? O que não quer dizer que tem uma hierarquia, mas tem um conjunto enorme de situações diferentes de atenção à saúde, o que é bem
distante dessa medicina que vai se tecnificando ao longo do século XX, e que principalmente vai se organizar em torno de hospitais, grandes hospitais, que resolvem, quer dizer, uma tentativa de resolver situações em volume, né, de impacto muito grande, que funciona, mas também não funciona para muitas coisas, como a gente sabe, né? Então, essa inserção dos países não centrais, como o Brasil, inicialmente, é bastante conhecido, né, o papel da medicina sanitária, como eu estou, talvez, insistindo, porque esse realmente é o primeiro impacto de grande vulto, né, de volume das necessidades locais com as demandas pela formação de profissionais de saúde, né? E com as doenças que se propagam, né? As doenças que se pegam, as doenças que você pega em determinados períodos, regiões, situações. Então, se conhece muito a história do Oswaldo Cruz, né? Um médico brasileiro que vai atuar na organização de uma instituição sanitária, né? Com uma atuação na tentativa de resolver as epidemias de febre amarela e de varíola no Rio de Janeiro. Então, por meio do Instituto Oswaldo Cruz, né, que era o Instituto de Manguinhos, que é fundado, né, no fim do 19, começo do 20, que está envolvido também com a revolta da vacina, que é um caso bastante conhecido, a gente vê a medicina local bastante atuante nas questões da microbiologia, bacteriologia, nesse começo da medicina oficial, vamos dizer assim, né? Mas você tem um conjunto de personagens, Emílio Ribas, no Brasil, em São Paulo, Adolfo Lutz, Arnaldo Vieira de Carvalho, que passam a fazer uma medicina que eu diria laboratorial, experimental. E aí esse tipo de atuação, de preocupação, de pesquisa, organiza todo um ensino universitário, né? Que primeiro são em escolas individuais, né? Escolas localizadas, a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, Faculdade de Medicina da Bahia, onde, por exemplo, a parasitologia médica é muito importante, né? Para depois a organização das instituições universitárias, da universidade no Brasil, que junta as faculdades de medicina e outras instituições educacionais que existiam, faculdade de direito, faculdade de engenharia. Mas a gente vai vendo, então, que o começo da medicina brasileira ela é muito relacionada à descrição da história natural, então, biologia, zoologia, e depois a gente vê essa necessidade de entender as patologias relacionadas às doenças epidêmicas. No século XX para frente, acho que esse campo já se amplia. Então, você tem algumas áreas, embriologia, você tem áreas médicas específicas, como a cardiologia brasileira, que tem a parte cirúrgica, transplantes, muito importante. Então, você passa a ter uma diversidade de interesses que a universidade ajuda a organizar em grupos de trabalho, grupos de pesquisa, formas de organizar o ensino, né? A formalização do médico passa a ser uma possibilidade brasileira, né? Depois de 1832, você pode ter médicos formados no Brasil, mas faculdades de medicina você vai ter também só no século XX. Então, é uma composição bastante ampla, que muito seriamente se organiza para resolver questões epidêmicas, né, como essas doenças prevalentes, mas doenças como da infância, como coqueluche, sarampo, difteria, a cólera, como eu já falei, cólera, febre amarela, né, varíola, mas também doenças venéreas. Então, você vai vendo que essas doenças que se pegam, elas mobilizam muito a atenção médica, e a formação do médico também vai passar muito por a discussão desses casos.
Depois de um tempo, com as universidades e a organização de hospitais, né, de espaços de atuação, isso é uma diversificação, né, em especialidades, dermatologia, pensando em tuberculose, a cirurgia, cardiologia. Depois você tem o crescimento de áreas de pesquisa, farmacologia, por exemplo, que é uma área de importância, pensando questões de hormônios no Brasil, tem representantes muito importantes, como José Ribeiro do Vale, por exemplo, que é um farmacologista brasileiro, que trabalha com temas que vão ter reconhecimento internacional já nos anos 40, 50. Então, daí para frente, quando você tem instituições, as áreas de pesquisa elas começam a se ampliar. Tem uma concentração muito grande, né, de preocupações sanitárias em torno dos centros urbanos, irradiadores de mão de obra e, ao mesmo tempo, concentradores de demográfico, né, de pessoas em torno dos serviços, né, e em torno de uma ampliação da produção, que hoje a gente chama commodities, né, mas da produção de insumos e de bens básicos, ou da agricultura, do café. Então, o espaço urbano ele concentra muito a atenção médica, né, pelas dificuldades de higiene, reorganização do espaço, formas de moradia, formas de estabelecer o sanitarismo normal, né, escoamento, água, esgoto. Então, isso é sempre uma preocupação do Estado na organização desse espaço, né, até porque a convivência, o medo das classes perigosas, como se diz, né, das revoltas populares, era intenso. Então, essa é uma situação que mistura política e saúde, né? Então, as campanhas sanitárias, elas se organizam muito principalmente nessas cidades, Rio, São Paulo, mas também Bahia, e a gente vê que a saúde do interior, ela acaba sendo uma preocupação posterior, né? Depois de 1920, há um olhar dessa medicina para as doenças do sertão. Então, por exemplo, a questão da doença de Chagas é um exemplo bastante conhecido também, né? Do interesse do médico, no caso, né, do Carlos Chagas, que atuava junto com Oswaldo Cruz, nesse Instituto Manguinhos, que é convidado para fazer uma análise, né, vamos dizer assim, das doenças principais no sertão brasileiro, e quando ele se encontra com uma população com determinadas características, né, que tem relação com uma doença desconhecida, ele acaba pesquisando alguma coisa ao mesmo tempo que é a própria doença, os vetores envolvidos, né, e consegue fazer um desenho completo de uma vez só, né, do tipo de vetor relacionado com a doença de Chagas e que doença era essa, né? Então, ele faz uma descrição que acaba possibilitando você perceber como o interior do país estava desguarnecido, né? Como diz o Miguel Pereira, né? O Brasil era um grande hospital. E esse hospital começava da beira do Atlântico para trás, né? Então, o desconhecimento do interior do país era muito grande. E foi a medicina que, de alguma forma, resolvendo ou não as questões sanitárias desse país e dessa população, coloca a preocupação de uma nacionalidade, de conhecer suas próprias populações, conhecer os seus limites territoriais, de uma forma que relaciona ao mesmo tempo perceber essas demandas, perceber as dificuldades, né? E começar a produzir conhecimento em torno também dessas dificuldades, né? Então, as campanhas sanitárias, elas servem para você resolver questões epidêmicas de grande vulto e também começar a estabelecer uma instituição médica, né, preocupada em formar um conhecimento sobre as doenças do Brasil, né? Então, é uma situação sociopolítica que envolve ciência e medicina, que não é tão diferente assim do que acontece hoje, né? Parece que hoje é inusitado, né?
debate sobre vacina, se há obrigatoriedade, se eu devo tomar vacina, se ela é eficaz, se ela não é eficaz, se ela é política, se ela está sendo manipulada, se as doenças existem, se as doenças não existem, que tipo de remédio eu tomo. Essa demanda, né, que acaba aparecendo agora por essa pandemia, que é uma novidade na história do mundo, né, mobilizou emoções, né, entendimentos, preocupações que também existiam em outros momentos, como a febre amarela, mas também em momentos muito mais semelhantes com o nosso, como a gripe espanhola, né, por exemplo, que é uma questão que é menos discutida na história da medicina brasileira, na história da saúde e doença brasileira. Então, a gente tem até menos trabalhos pensando nisso, né? Talvez a gente discuta menos, mas que a questão da Covid agora trouxe, né, fez a gente olhar com outros olhos. E o que acontece agora não deixou de acontecer em outros momentos. Revoltas, dúvidas, né? Dúvidas sobre efetividade, brigas, disputas, debates políticos, debates públicos. Então, mostrando que a questão da saúde da doença ela é importante e ela não deixa de ser relevante, de movimentar, né, as paixões, os interesses em vários momentos da história do Brasil. A história da saúde, eu acho que em São Paulo tem muita gente que trabalha pensando momentos diferentes dessa história. Eu trabalhei geralmente com a história do ensino superior, especialmente com o ensino médico. Então, por que a gente não tinha, quando a gente passou a ter faculdades de medicina, né? Que médicos eram esses, de onde eles vinham, qual era o interesse de organizar escolas superiores na área médica. Havia uma discussão já desde o fim do século XIX de que São Paulo precisava, até antes, no meio do século XIX, São Paulo precisava de uma escola médica. Por que um estado desse tamanho não organizou o ensino superior antes? O fato é que a gente tem uma faculdade de medicina em 1912, 13, que já estava prevista em lei desde 1892. Então, qual foi a disputa, né? O que aconteceu nesse intervalo de tempo? Então, acabo me interessando por pensar essas situações, não só de recursos financeiros, mas também de entendimento sobre o que é medicina, o que é saúde, o que é doença. Interessa ou não intervir nesse espaço de atenção à população ou não? Como os hospitais que existiam, no caso as Santas Casas, uma Santa Casa em São Paulo, mas tem também Santa Casa no fim do século XIX, em Santos, em Campinas, no interior. A Santa Casa de São Paulo acaba sendo uma escola médica antes da própria fundação de uma escola. Então, esse era um interesse que eu tive por muito tempo durante a minha pesquisa. E hoje eu estou pesquisando esses médicos que atuavam em São Paulo, quase todos passam, em algum momento da sua carreira, pelos hospitais das Santas Casas, sejam aqui locais ou em regiões próximas. E eles acabam se formando médicos na atuação cotidiana muito antes de ter uma escola médica. Então, eu fico interessada em ver que medicina é essa que vai organizar o ensino superior em São Paulo, né? Me parece que São Paulo acaba organizando uma escola médica somente depois que a medicina experimental se organiza também. Então, eles atuam em instituições diversas, como o serviço sanitário, antes mesmo de ter escola médica. Então, a formalização do profissional da medicina, depois também da enfermagem, visitadoras sanitárias, a gente vai ver um conjunto de profissionais sendo formados em São Paulo no momento de crescimento também econômico, político. Então, essas atuações, né,
elas se complementam na medida que eles têm interesse em construir instituições, em formar profissionais localmente, mas profissionais com determinado perfil e não outro, como o tamanho da cidade influenciou ou não na construção de instituições pelo interior, pelas cidades mais próximas, até se expandir, né, a partir dos interesses comerciais, agrícolas. Então, eu tento misturar um pouco saúde e sociedade, né, nessa análise que eu tenho feito desde o do mestrado, né, desde das minhas primeiras pesquisas.